A selva parecia não ter fim. A cada passo, o som dos galhos quebrando sob minhas botas se misturava ao zumbido dos insetos e ao eco distante de aves invisíveis. O ar era espesso, quase palpável, e o cheiro de terra molhada impregnava tudo: a roupa, a pele, o pensamento. Eu sentia que a floresta nos observava, como se estivéssemos atravessando algo que não queria ser perturbado. Éramos 4, eu, Clara, Miguel, Yuri e o professor Antunes. Seguíamos por uma trilha quase apagada, acompanhando o curso de um rio estreito, guiados por um mapa antigo que o professor jurava ter encontrado em um arquivo esquecido. Nosso destino era uma aldeia que, segundo ele, havia desaparecido há mais de 50 anos. Nenhum registro recente, nenhuma menção em documentos. Apenas histórias sussurradas por ribeirinhos que preferiam mudar de assunto quando o nome da aldeia era citado. Por 3 dias caminhamos sob um sol filtrado por copas densas. À noite, acampávamos ao som da floresta viva, mas, curiosamente, quanto mais avançávamos, mais o som diminuía. Os pássaros sumiram primeiro, depois, os insetos. Até o vento parecia se calar. Havia algo errado naquele silêncio. No 4º dia, encontramos sinais. Primeiramente, uma cerca de madeira coberta de musgo, quase engolida por raízes. Depois, objetos quebrados, um remo, um cesto, um colar feito de dentes de peixe. O professor parecia empolgado. Estamos perto, ele dizia. Mas eu sentia um aperto no peito que não me deixava respirar direito. Pouco antes do pôr do sol, a vegetação se abriu e lá estava ela, a aldeia perdida. As casas eram de madeira escura, inclinadas como se o tempo as tivesse vencido. Algumas ainda mantinham os telhados de palha, outras estavam tomadas por trepadeiras que subiam até o alto das árvores. O chão estava úmido, coberto por uma fina camada de folhas apodrecidas. O ar ali dentro era mais frio, e o cheiro de mofo e podridão parecia vir do próprio solo. O mais estranho, porém, era a sensação de presença. Eu sabia que não estávamos sozinhos. Em cada porta das cabanas havia símbolos desenhados com uma tinta escura e seca, quase como sangue ressecado. Círculos, espirais, formas que pareciam olhos abertos e raízes entrelaçadas. O professor se aproximou, fascinado, murmurando algo sobre grafismos pré-coloniais. Ele anotou tudo com pressa, repetindo para si mesmo: isto é mais antigo do que qualquer cultura local. Enquanto ele estudava os símbolos, Miguel caminhava entre as casas, tentando espiar o interior de uma delas. Eu o segui, hesitante. Dentro, havia uma rede rasgada, potes de cerâmica quebrados e um cheiro amargo, como de terra recém-remexida. Foi então que o ouvi pela primeira vez. Um som baixo, quase um sussurro vindo do chão. Parei. Olhei ao redor. Não era o vento. Não havia vento. As árvores estavam imóveis. O som vinha debaixo da casa, suave, ritmado, como vozes murmurando palavras que eu não compreendia. Miguel me olhou assustado. Você ouviu isso? Perguntou. Eu apenas assenti. Quando o sol desapareceu por completo, o silêncio se tornou ainda mais pesado. Acendemos lanternas e montamos acampamento próximo a uma das casas. O professor parecia animado demais, e Yuri tentava convencê-lo a descansar. Mas eu não consegui dormir. Deitada na rede improvisada, senti o solo vibrar levemente sob mim, como se algo respirasse lá embaixo. E, entre o som abafado da floresta, um sussurro percorreu o ar, lento, profundo e, de alguma forma, humano. Acordei com o som de tambores, baixos, distantes, como se viessem das entranhas da floresta. Por um instante, achei que estava sonhando, mas quando abri os olhos, vi a luz fraca das chamas dançando do lado de fora da cabana. O ar estava pesado, e um cheiro de fumaça misturado à terra úmida tomava conta do lugar. Levantei devagar, tentando não acordar Miguel e Yuri, que dormiam profundamente. O professor Antunes não estava na rede dele. Peguei a lanterna e saí. Do lado de fora, a aldeia estava iluminada por dezenas de tochas presas em estacas. O som dos tambores vinha de mais longe, ecoando em ritmo lento, quase hipnótico. Segui por um caminho estreito entre as casas, com o coração acelerado. A floresta ao redor parecia viva, respirando junto com o som. As folhas tremulavam, embora não houvesse vento.
A cada passo, o chão ficava mais quente e a sensação de ser observada crescia. Foi então que vi, lá na clareira, uma dúzia de pessoas estava reunida ao redor de uma escultura feita de galho, de raízes retorcidas. Era uma figura humana, com o corpo coberto de lama e o rosto completamente liso, sem olhos nem boca. As chamas das tochas projetavam sombras longas e distorcidas ao redor, como se a floresta inteira assistisse àquele ritual. Os aldeões usavam máscaras feitas de casca de árvore e ossos, e seus corpos estavam pintados com símbolos iguais aos que vimos nas portas das cabanas. O cântico que entoavam não era em nenhum idioma que eu reconhecesse, um som gutural, profundo, repetido num ritmo que parecia se fundir ao pulsar da terra. Fiquei ali parada, observando, incapaz de mover um músculo. O professor estava entre eles, fascinado. Ele se aproximava devagar da escultura, com um caderno nas mãos, anotando freneticamente. "Professor!" sussurrei, mas ele não reagiu. Foi então que um dos aldeões virou o rosto na minha direção. Sob a máscara, vi algo brilhar, 2 olhos completamente pretos, sem reflexo algum. Ele ergueu a mão e o cântico cessou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O homem caminhou até o professor e parou diante dele. Sua voz saiu rouca, trêmula, mas firme. O solo ouve. O solo escolhe. E hoje, o solo está faminto. O professor recuou um passo, e nesse momento todas as tochas se apagaram ao mesmo tempo. A escuridão caiu sobre nós como uma onda, e o som dos tambores foi substituído por algo mais profundo, um ruído que vinha debaixo do chão, como se algo gigantesco se movesse sob a terra. Corri. Não olhei para trás. Só conseguia ouvir meus passos e o som abafado do solo tremendo. As árvores pareciam se fechar à minha volta, e a cada respiração eu sentia o cheiro da terra quente, viva, pulsando. Quando alcancei a cabana, Miguel e Yuri já estavam acordados, assustados com o barulho. O professor voltou minutos depois, com o olhar distante, o rosto pálido e as mãos tremendo. Não quis falar sobre o que viu. Apenas se sentou na rede e ficou em silêncio, encarando o chão. Mas naquela noite, enquanto o resto dormia, ouvi de novo o som vindo das profundezas. Um sussurro lento, quase humano, repetindo as mesmas palavras que o aldeão havia dito. O solo ouve, o solo escolhe, o solo está faminto. E pela primeira vez, senti que talvez não estivéssemos pisando em chão algum, mas sim, sobre algo que respirava. Quando o sol nasceu, o ar da floresta parecia mais denso, quase impossível de respirar. Uma névoa baixa cobria toda a aldeia, e o som distante dos tambores havia desaparecido, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. O chão, antes firme, agora parecia pulsar levemente sob os pés, como se tivesse um coração batendo lá embaixo. Miguel foi o primeiro a perceber. O professor Antunes havia sumido. A rede onde dormira estava vazia, o caderno aberto no chão, e o relógio dele, quebrado, repousava sobre uma mesa de madeira. A última anotação dizia apenas: "O solo fala por meio das raízes." Seguimos as pegadas dele até a trilha que levava para fora da aldeia. Elas eram fundas, como se ele tivesse sido puxado adiante, e terminavam abruptamente no início de um pântano coberto por névoa. A água era escura, imóvel, e havia buracos circulares por todo o solo, como se o chão tivesse respirado durante a noite. Enquanto caminhávamos, o ar ficou pesado e o som da floresta voltou, mas de forma estranha, distorcido, abafado, como se viesse de dentro d'água. Ouvíamos ruídos de passos, de vozes, mas não víamos ninguém. A cada metro, a sensação de estarmos sendo seguidos aumentava. Yuri, nervoso, chutou uma pedra para o brejo. O impacto gerou ondas lentas, e dessas ondas emergiram bolhas que estouravam soltando um cheiro terrível de carne e lodo. O pântano começou a borbulhar. Eu ouvi algo, uma voz abafada, lá no fundo, chamando pelo nome do professor. Corremos até uma pequena elevação de terra, onde encontramos o caderno dele encharcado de lama. As últimas páginas estavam cheias de símbolos iguais aos que havíamos visto nas cabanas, mas entre eles, o professor deixará uma anotação apressada, escrita com tinta tremida. Eles não adoram um Deus. Alimentam algo que dorme sob nós. Um estalo ecoou atrás de nós. Olhei e vi uma raiz se mexendo, não balançando com o vento,
mas se contorcendo lentamente, como uma serpente viva. Outra raiz emergiu do lodo, subindo até a altura do meu joelho. O som que vinha do pântano mudou. Agora era um murmúrio profundo, como uma voz tentando sair de dentro da terra. Clara, sussurrou. Eu congelei. O som havia dito meu nome. Miguel agarrou meu braço, puxando-me de volta, e corremos pela trilha, com o coração disparado. As raízes pareciam nos seguir, movendo-se por baixo da lama, quebrando galhos e abrindo fissuras no solo. Quando finalmente chegamos à aldeia, ofegantes, o chão estava coberto por rachaduras. Daquelas fendas saía um vapor quente, e o cheiro de terra queimada enchia o ar. A escultura no centro da aldeia, aquela feita de galhos e lama, agora estava maior. As raízes pareciam ter crescido, como se estivessem se alimentando. Naquela noite, ninguém dormiu. O som da terra não parava. Às vezes era um sussurro, outras, um gemido distante, profundo, como uma criatura respirando sob nossos pés. Eu comecei a entender. O que quer que estivesse ali embaixo não era apenas uma lenda. Era algo real. E a floresta, viva, pulsante, era apenas sua pele. Acordei com um estrondo distante, como se algo enorme tivesse se movido sob a terra. As paredes da cabana vibraram levemente, e por um momento pensei que fosse um terremoto. Mas o tremor veio e passou de forma estranha, como uma onda que viaja lentamente por baixo do solo, se afastando em direção ao coração da floresta. O amanhecer trouxe um silêncio diferente, não de paz, mas de expectativa. Os pássaros não voltaram. A névoa parecia mais espessa, e o ar tinha um gosto metálico, quase como sangue. Miguel e Yuri estavam inquietos, e eu percebi que nenhum de nós havia dormido de verdade. Foi Miguel quem notou primeiro. A escultura no centro da aldeia estava diferente. Durante a noite, ela havia crescido novamente. Agora tinha quase 3 metros de altura, coberta por raízes vivas que se moviam levemente, como se respirassem. A lama que formava seu corpo borbulhava em silêncio, e das fissuras ao redor saía um vapor quente. Mas o que me gelou o sangue foi ver algo preso entre aquelas raízes. Era o professor Antunes. Ele estava de pé, imóvel, com os olhos abertos e o corpo parcialmente envolto por uma crosta de barro endurecido. A expressão dele era vazia, como se tivesse sido esvaziado por dentro. As raízes o seguravam firme, mas não o feriam. Pareciam alimentá-lo. Corremos até ele, desesperados. Miguel tentou puxar as raízes com as mãos, mas elas fecharam ainda mais, reagindo como músculos vivos. A cada movimento, o chão tremia sob nossos pés. Então os aldeões apareceram. Surgiram entre as casas, em silêncio, com os rostos cobertos por máscaras de casca e pintura vermelha. Nenhum deles falava. Caminhavam em passos lentos e firmes, formando um círculo ao redor da escultura e do professor. Um deles se aproximou, o mesmo homem da noite anterior. Sua voz soou rouca, profunda, como se viesse debaixo da terra. O solo respira, o solo sente, e agora o solo está acordando. As palavras ecoaram como uma sentença. O chão vibrou de novo, mais forte. Da floresta veio um som que não consigo descrever, algo entre um rugido e um gemido de dor. As árvores começaram a se curvar, rangendo como se tentassem fugir. As folhas caíam aos montes, e o ar se encheu de poeira e calor. Yuri correu até uma cabana, tentando encontrar algo que pudesse cortar as raízes. Mas quando ele tocou na porta, o chão sob ele se abriu. Por um instante, vi apenas lama e escuridão. Então, algo puxou para baixo. Seu grito foi curto. Depois, apenas o som úmido dos solos fechando novamente. Clara caiu de joelhos, em choque. Miguel a segurou, mas o chão continuava vibrando, cada vez mais rápido. As raízes que envolviam o professor começaram a se estender, avançando pelo solo, subindo pelas paredes das casas, engolindo tudo que tocavam. Corremos sem olhar para trás. O som da terra agora era ensurdecedor, um bater de coração, profundo e pesado. Atrás de nós, as chamas das tochas se apagavam, uma a uma, enquanto a aldeia era tomada por um brilho avermelhado vindo das fendas que se abriam. Quando chegamos à beira do rio, a floresta parecia respirar com raiva. A água fervia em pequenas bolhas e as margens tremiam. De lá, ainda podíamos ver o topo da escultura,
crescendo, se movendo como se tentasse emergir completamente. E no meio do barulho, entre o vento e os estalos da terra, ouvi de novo aquela voz, a mesma, distante, quase sussurrando. O solo ouve, o solo lembra, e o solo se alimenta. O amanhecer chegou coberto por uma névoa espessa, quase sólida. O sol tentava atravessar as copas, mas a luz se dissipava antes de tocar o chão. Caminhávamos em silêncio, exaustos, com o rosto coberto de lama e o corpo tremendo de frio e medo. Cada passo parecia nos levar mais fundo em um lugar que não devia existir. A floresta havia mudado. As árvores estavam mais próximas umas das outras, tortas, como se tivessem sido empurradas por dentro. De algumas saíam pequenas rachaduras de onde escorria uma seiva escura, quase negra. O som dos galhos rangendo soava como lamentos, e o ar vibrava, como se a terra estivesse viva. Seguimos o curso do rio, tentando encontrar uma saída, mas o que víamos nas margens era ainda pior. As raízes se estendiam pela lama, formando desenhos em espiral. Em alguns pontos, pareciam formar rostos, deformados, contorcidos. Miguel parou diante de uma dessas formações, olhou fixamente. São pessoas, murmurou, presas na terra. Ele estava certo. A textura da madeira era quase carne, e entre as fissuras era possível ver o brilho pálido de dentes, como se o solo tivesse absorvido corpos há muito tempo. Continuamos a caminhar até avistarmos a aldeia de novo, agora distante, mas diferente. A escultura feita de raízes se erguia acima das copas, como uma torre viva. As casas haviam desaparecido, engolidas pela lama. A floresta parecia ter se dobrado ao redor daquele ponto, como se o mundo inteiro girasse em torno dele. O chão sob nossos pés tremia, e do centro da aldeia surgiu um som profundo, pulsante, semelhante a uma respiração. Cada exalação fazia as folhas tremerem e a água do rio recuar, como se algo lá embaixo sugasse o ar. Foi então que o vi. Por entre as árvores, uma figura imensa se ergueu. Não era completamente sólida, nem completamente feita de terra. Parecia composta de raízes, lama e corpos entrelaçados. Seu rosto, se é que se podia chamar assim, era uma mistura de formas humanas e troncos retorcidos. E em seu peito, uma abertura pulsava, como se respirasse. Miguel me puxou pelo braço, tentando me fazer correr, mas eu não conseguia me mover. Senti o chão vibrar e uma sensação gelada percorreu minha espinha. A criatura se inclinou lentamente, e do som que fez ao se mover surgiu algo que parecia um murmúrio. Palavras antigas, abafadas, que ecoavam dentro da minha cabeça. O solo ouve, o solo sente, o solo lembra. O vento aumentou, levando consigo folhas, galhos e poeira. A luz do sol se apagou. E então, tudo ao redor começou a se distorcer. As árvores se curvando, a terra se abrindo em fendas luminosas, o rio retrocedendo como se fugisse daquilo. Miguel gritou meu nome, mas sua voz foi engolida pelo rugido da floresta. Quando olhei para ele, vi as raízes subindo por suas pernas, envolvendo seu corpo até o peito. Ele tentou se soltar, mas elas puxaram de volta, lentamente, até desaparecer sob o chão. Fiquei sozinha. O som das vozes agora estava por toda parte, nas árvores, no vento, dentro de mim. O solo respirava embaixo dos meus pés, e cada batida parecia se sincronizar com o meu coração. Senti o chão se abrir, a terra ceder, e percebi, finalmente, que não havia saída. O último som que ouvi antes da escuridão me engolir foi da floresta exalando um único sopro, longo e profundo, como se aliviasse a fome. Dizem que, desde então, ninguém mais encontrou aquele lugar. O mapa que o professor carregava desapareceu, e os ribeirinhos juram ouvir, nas noites chuvosas, um som estranho vindo do coração da selva, algo entre o gemido da terra e um sussurro humano. E se você caminhar fundo bastante pela floresta e parar para ouvir o chão, talvez também escute o som de algo respirando lá embaixo. O horizonte estava limpo naquela manhã, um azul tão intenso que parecia infinito. Eu deixei o porto antes do amanhecer, com o cheiro de sal e combustível misturados no ar, e o barulho distante das gaivotas ficando para trás. Era mais uma pescaria solitária, e, talvez, a mais ambiciosa da minha vida. Há semanas eu vinha ouvindo histórias de outros pescadores.
Relatos sobre um tubarão gigantesco, maior que qualquer embarcação pequena, que vivia nas águas profundas a leste do arquipélago. Diziam que ele era velho, mais antigo que as próprias correntes, e que carregava cicatrizes que atravessavam o corpo inteiro, marcas de arpões, redes até ganchos enferrujados, como memórias de todos que tentaram matá-lo. Nenhum deles voltou. Chamavam-no de devorador, e alguns juravam que ele nem era mais um peixe, mas algo que o oceano havia criado para punir os homens que abusavam dele. Eu nunca fui de acreditar em lendas. O mar sempre me pareceu justo, perigoso, sim, mas honesto. E foi por isso que decidi ir sozinho, apenas com meu barco e meu equipamento, para provar que o que existia ali era apenas um animal e que todo o medo nascia da ignorância. O motor rugiu e a cidade desapareceu atrás de mim. Quanto mais eu avançava, mais o mundo parecia mudar. As águas se tornavam mais escuras, quase pretas, e o ar ganhava um gosto metálico, frio. As ondas se moviam de forma estranha, como se algo lá embaixo os empurrasse, uma força invisível que mexia com a superfície. O sol subia devagar, refletindo em tons dourados que dançavam sobre o casco do barco. Mas mesmo com a luz, o mar parecia me observar. Cada som, o bater da água, o estalar das cordas, o vento passando pelas velas, soava exagerado, como se ecoasse uma imensidão viva. Horas passaram até que eu decidi desligar o motor. O silêncio foi imediato e profundo, quase sufocante. Fiquei apenas ouvindo o som distante das ondas. O mar estava liso, espelhado, e por um instante senti algo estranho, como se estivesse sendo observado de baixo. Peguei o sonar. O mostrador piscava devagar, e então uma forma apareceu, enorme, densa, movendo-se lentamente sob o barco. Meu coração disparou. Eu nunca tinha visto algo tão grande. A leitura oscilava entre 20 e 30 metros de comprimento. Pensei ser um erro. O sensor falhava às vezes, especialmente em áreas muito profundas. Mas quando desliguei e religuei o aparelho, a forma ainda estava lá. Agora, subindo. A superfície começou a tremer. Pequenas bolhas subiram à tona, e a água ficou turva, como se algo estivesse se mexendo logo abaixo. O barco balançou, suave no início, depois com mais força. Corri até a borda, tentando ver algo, qualquer coisa. E então o mar se abriu. Uma sombra colossal passou sob o barco, tão próxima que pude sentir o deslocamento da água me empurrando para trás. Era como se o oceano inteiro respirasse. E por um instante, apenas um, vi um brilho vindo lá de baixo, um olho gigantesco refletindo a luz do sol. Não parecia o olhar de um animal. Parecia o de algo consciente. Recuei, o coração batendo forte demais, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um peixe. Apenas um tubarão. Mas lá no fundo, algo me dizia que o que eu tinha visto não era uma criatura comum. O mar ficou calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Só o som do vento e bater leve das ondas contra o casco. Mas dentro de mim, o silêncio era outro, pesado, pulsante, quase como se o oceano esperasse meu próximo movimento. Tentei me convencer de que estava tudo bem, que o que eu tinha visto era apenas um tubarão grande demais, talvez um peixe-lua, ou até uma ilusão causada pelo reflexo do sol. Mas, no fundo, eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Aquele olhar ainda queimava na minha mente. Um olho que parecia humano em sua intenção, frio e curioso, como se me estudasse. Decidi lançar as redes. Talvez o trabalho me distraísse. A água estava serena demais, e o motor desligado deixava o ar pesado, denso, como se ficasse preso no nada. O barulho das cordas deslizando pelo convés foi a única coisa que quebrou o silêncio. Enquanto o tempo passava, sentei na proa e observei o mar. Não havia mais gaivotas, nem outros barcos à vista. O céu se tornava cinzento e o vento começou a girar, mudando de direção como se estivesse indeciso. A cada rajada, o cheiro do oceano se tornava mais forte, quase podre, como se algo antigo estivesse sendo mexido lá no fundo. O marcador do sonar piscou novamente. A forma havia voltado, mais nítida, mais próxima. Corri até o painel. A leitura era absurda. Algo se movia logo abaixo de mim, subindo e descendo, lento, como se me cercasse. A linha de profundidade variava rápido, como se a criatura desse voltas em torno do barco. Senti o casco vibrar.
De leve no começo, depois com força. Uma batida seca, vinda de baixo, fez a madeira estalar. Olhei por sobre a borda e só vi um círculo de água mais escura, expandindo-se ao redor. O mar parecia respirar. De repente, o vento cessou. Tudo ficou imóvel. As ondas desapareceram. E naquele instante o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o som do meu próprio coração. Foi quando a rede começou a se mover. Os cabos se tensionaram sozinhos, como se algo imenso os puxasse do outro lado. Corri para tentar soltar, mas o peso era descomunal. O guincho metálico rangeu e começou a se dobrar. Eu puxava com toda a força, mas o barco inteiro se inclinava, arrastado para um lado. Dei alguns passos para trás, tentando soltar a linha, e ouvi um estalo alto. A corda se partiu, chicoteando o ar. Um pedaço da rede voltou voando, caindo a meus pés, rasgada, com marcas profundas, como cortes de garras. O mar continuava calmo. Nenhum sinal de luta, nenhum redemoinho. Apenas uma vastidão negra e uma leve ondulação que ia e voltava, como o respirar de um gigante adormecido. Eu sabia que tinha que sair dali. Liguei o motor, mas ele tossiu e apagou. Tentei de novo. Nada. Foi então que senti uma sombra se projetando sob o barco, cobrindo tudo. O sol desapareceu por um instante, e o mar se encheu de um brilho esverdeado vindo das profundezas. Meus dedos tremiam no volante. Não havia dúvida agora. Aquilo me observava. Um som baixo, abafado, vibrou através do casco, como um rugido distante. A água ao redor começou a ferver em pequenas bolhas, e o barco balançava de leve, como se estivesse sendo acariciado. Mas não era um toque amigável. Era um aviso. A criatura lá embaixo queria que eu soubesse que ela estava ali, que aquele era o território dela, e que eu havia cruzado a linha. O mar, antes meu aliado, agora parecia um inimigo vivo. E eu, pequeno demais para enfrentar o que estava escondido sob as ondas. O céu escureceu rápido demais. O vento virou de súbito, trazendo uma massa pesada de nuvens escuras que cobriam o horizonte. O ar ficou denso, úmido, e uma névoa começou a se formar sobre a superfície do mar, espalhando-se devagar como fumaça. Eu sabia que uma tempestade vinha, mas havia algo errado com ela. O ar não cheirava a chuva. Cheirava a ferro. Corri até o motor, tentando fazê-lo funcionar. Várias tentativas frustradas. A chave girava, o motor engasgava, mas não pegava. A luz do painel piscava com fraqueza até morrer. Estava completamente à deriva. O silêncio voltou, e com ele, aquela sensação sufocante. Era como se o mundo tivesse parado, como se até o tempo se negasse a avançar. Então, ouvi um som profundo, vindo das profundezas, um chamado grave e distante, que parecia vibrar dentro da minha cabeça. O casco do barco estremeceu, e a água ao redor se moveu em círculos lentos. Tentei me manter em pé, mas a sensação de vertigem me derrubou de joelhos. Olhei para o mar. Abaixo da superfície, uma sombra começou a se formar. Não era uma sombra comum. Ela parecia se mover com consciência, girando lentamente, ganhando forma. Vi algo reluzir lá embaixo, uma luz azulada, pulsante, como um coração batendo sob a água. O som voltou, mais forte, acompanhado de uma pressão no ar que fez meus ouvidos doerem. Era como se o mar inteiro vibrasse junto com aquele som. Senti o barco ser puxado para o centro do redemoinho que começava a se formar. A superfície se abriu. Por um instante, vi apenas uma massa escura emergindo, mas logo percebi que era carne, coberta de cicatrizes e marcas antigas. O tamanho era impossível de compreender. A criatura se ergueu, rompendo a água com violência. Um jato de espuma e ondas me atingiu, quase me jogando para fora do barco. Então vi a cabeça. O focinho era largo, repleto de marcas que pareciam runas, cortes antigos e cicatrizes que se cruzavam como linhas de um mapa infernal. Os olhos, 2 globos enormes, brilhavam em um tom amarelado, quase humano. E o mais assustador, ele me observava. O tubarão, se ainda podia ser chamado assim. Tinha mandíbulas que pareciam se estender além do que seria possível, e em sua pele, incrustados, pedaços de metal enferrujado, ganchos, pedaços de correntes, arpões quebrados. Era como se tivesse devorado não apenas barcos, mas os restos de todos que tentaram caçá-lo.
Eu não conseguia me mover, apenas assistir. A criatura deu uma volta completa ao redor do barco, lenta, sem pressa. Seu corpo parecia não ter fim, desaparecendo nas águas, voltando a surgir mais adiante. O casco vibrava sob a força das ondas, e cada movimento dela era calculado, preciso, quase ritualístico. De repente, o som cessou. O mar ficou imóvel novamente. O olho gigantesco voltou a se erguer na superfície, fixando-se em mim. E então, pela primeira vez, senti algo diferente, não apenas medo. Era como se aquela coisa me reconhecesse. O ar parecia sumir dos meus pulmões. Eu estava hipnotizado, preso àquele olhar. Então a água explodiu. A criatura subiu num salto brutal, a boca se abrindo em um arco monstruoso. Dentes enormes, deformados e gastos, refletiam a pouca luz que estava. Ela caiu perto do barco, criando uma onda que quase me lançou ao mar. Quando me levantei, percebi que parte da proa havia sido arrancada. A madeira estava lascada, pingando, e a marca das mandíbulas, larga, profunda, ficou gravada ali, como uma assinatura. O mar voltou a se acalmar, e a criatura desapareceu nas profundezas. Mas o som continuava ecoando dentro da minha cabeça. Um som que não parecia natural, quase como uma voz subterrânea repetindo uma mensagem que eu não queria entender. O sol começava a desaparecer atrás das nuvens, e a noite chegava rápido. Eu sabia que ela voltaria, e que da próxima vez não viria apenas para observar. A noite caiu com uma força que parecia sobrenatural. O céu se fechou em um breu absoluto, e o mar refletia nada além de escuridão. Nem a lua, nem as estrelas, apenas um véu negro que parecia se estender em todas as direções. O vento cessou completamente, e o oceano ficou imóvel, como se esperasse. O barulho do meu próprio respirar era tudo o que eu ouvia. O barco, destruído pela metade, rangia a cada leve movimento da água. O cheiro de madeira molhada e sal queimava minhas narinas. Eu sabia que ele ainda estava lá. Sentia isso, aquela presença, antiga, densa, viva. O tipo de sensação que te paralisa sem explicação, que vem de algo que o corpo entende antes da mente. Peguei o farol e apontei para o mar. A luz varreu as ondas calmas, refletindo apenas a névoa rasteira que começava a surgir. O som do mar, antes tão familiar, agora parecia distante, abafado, como se o oceano tivesse fechado ao meu redor. Foi então que ouvi o som. Um estalo seco vindo de baixo do casco. Outro, depois outro. A madeira tremeu sob meus pés. A água começou a borbulhar nas laterais do barco, e uma vibração profunda tomou conta do convés. Eu sabia o que era. A coisa estava subindo novamente. O farol tremia na minha mão. A luz dançava sobre a água, e de repente, um movimento cortou a superfície. Rápido, pesado, acompanhado por uma sombra gigantesca que passou sob o barco. O casco se inclinou tanto que quase virei. Corri até o leme, mas não havia mais controle. O mar agora tinha seu próprio ritmo, e eu estava apenas sendo levado. De repente, um impacto violento. Algo atingiu a lateral com tanta força que o barco se abriu em rachaduras. A água começou a invadir o convés. Eu me agarrei na estrutura, tentando me manter em pé, quando vi, emergindo das profundezas, aquele olho colossal novamente, agora a poucos metros de mim. O farol refletiu direto na pupila. Era como mirar a luz em uma janela que se abria para o inferno. Dentro daquele olhar havia algo mais que instinto. Havia raiva. O som que veio em seguida não era rugido, nem som algum que eu pudesse comparar. Era um trovão surdo que fez o ar vibrar. A água se ergueu, e a criatura surgiu novamente, desta vez completamente. O corpo do tubarão ultrapassava o comprimento do meu barco em várias vezes, e sua pele reluzia sob relâmpagos que rasgavam o céu. Eu via as cicatrizes, os arpões cravados e, entre as rachaduras da carne, luzes azuladas pulsavam, como se algo demoníaco o habitasse. Ele parecia costurado por correntes antigas, presas que se moviam sozinhas, arrastando-se pela água. O tubarão avançou. A boca se abriu, revelando fileiras intermináveis de dentes, e o ar se encheu de um cheiro metálico e frio. O barco balançou violentamente. Corri para a popa e tentei soltar o bote de emergência, mas o mar começou a sugar tudo ao redor, como se um redemoinho estivesse formando sob nós. A criatura girava ao redor do barco, lenta,
saboreando o momento. De vez em quando, sua cauda emergia, cortando o mar como uma lâmina. O som da madeira rachando e a água subindo aos meus pés me avisavam que o tempo estava acabando. De repente, o farol apagou. Fiquei na escuridão total. Apenas o som da água, o estalar do casco e aquela respiração profunda vindo das profundezas. Foi então que algo bateu no fundo do barco e o levantou. Por um instante, fiquei suspenso no ar, e logo depois, o impacto. A embarcação se partiu em dois. Fui lançado à água, engolido pelo frio absoluto. O mundo virou um turbilhão de bolhas e escuridão. Tentei nadar, mas uma corrente forte me puxava para baixo. Vi uma luz fraca vindo de longe, o mesmo brilho azul das cicatrizes da criatura. E lá estava ela, descendo junto comigo, enorme, majestosa e aterrorizante. Seus olhos brilhavam na escuridão, e pude ver sua boca abrindo lentamente, o vácuo das mandíbulas crescendo até me engolir por completo. Mas, no último instante, um clarão de relâmpago iluminou tudo, e percebi, bem no fundo, atrás daquele monstro, algo ainda maior. Silhuetas se movendo nas sombras. Outras formas, outras bocas. O oceano inteiro estava vivo, e eu só agora entendia. O devorador não era o único. Acordei cercado por silêncio. Um silêncio que não vinha da ausência de som, mas da distância de tudo que era vivo. O corpo flutuava leve, envolto por uma água fria e densa. A superfície estava longe demais, uma mancha distante de luz cinzenta quase invisível. Meu peito ardia, e o ar escapava aos poucos, em bolhas que subiam lentas, desaparecendo. Tentei nadar, mas o mar parecia me puxar de volta, um peso invisível me arrastando para as profundezas. Olhei para baixo e o vi. O devorador estava lá, imenso, imóvel, com o corpo ferido brilhando em tons azulados. Suas cicatrizes pulsavam, iluminando o escuro como um farol do inferno. Mas algo nele havia mudado. Aquele olhar monstruoso agora parecia cansado, quase humano. A criatura girou lentamente, revelando uma fenda aberta no peito, um corte profundo que parecia respirar. A luz saía dali, pulsando em sincronia com o meu próprio coração. Era como se o mar inteiro tivesse um ritmo, um batimento. E naquele instante, percebi que não estava apenas observando o monstro. Eu estava sendo observado por algo através dele. De dentro da ferida, uma forma começou a se mover. Não era carne, era sombra. Uma massa escura que parecia líquida, mas viva, que se estendia pelo corpo do tubarão e se espalhava ao redor, contornando tudo. O mar, antes uma extensão fria e vazia, agora parecia consciente. Eu podia senti-lo, como se estivesse respirando comigo. Uma voz soou, não em palavras, mas dentro da minha mente. Um sussurro denso, profundo, que vibrava nos ossos. Você pescou o que não devia. A frase se repetiu, em um tom que misturava raiva e tristeza. Eu não conseguia responder. Bolhas escapavam da minha boca, subindo até sumirem na escuridão acima. O devorador se moveu. Sua cauda cortou o mar em silêncio, e ele se aproximou, os olhos fixos em mim. Quando ficou perto o suficiente, percebi que a luz em suas feridas começava a se espalhar, como se tentasse me envolver. Era quente, quase reconfortante, mas havia algo errado. As águas ao redor começaram a brilhar em círculos, e corpos começaram a aparecer no escuro, fragmentos de barcos, correntes, destroços, pedaços de madeira e fel, e, entre eles, formas humanas, pescadores, tripulantes, todos imóveis, flutuando, com os olhos abertos, vazios, e a mesma luz azul queimando dentro do peito. Eles não estavam mortos, estavam presos. O mar tremia, e a sombra que envolvia o tubarão cresceu, tomando forma até se fundir completamente à escuridão. Era como se o próprio oceano estivesse respirando através dele. O devorador não era uma criatura, era um portador. Um reflexo daquilo que vivia nas profundezas, algo que o tempo esqueceu e que agora me escolhia para continuar. A luz das feridas tocou minha pele. Senti o frio desaparecer, substituído por uma sensação de calor intenso, quase sufocante. O coração acelerou, e o som das batidas se misturou ao rugido distante do mar. Tentei resistir, mas o oceano me puxava, me moldava, me tomava.
Antes de perder a consciência, olhei para cima uma última vez. A superfície estava lá, distante, mas cada vez mais fraca. O azul se tornava preto. O silêncio era total. E então entendi. O mar não devora. Ele transforma. A luz desapareceu. A água ficou quieta. E onde havia um homem, restou apenas mais uma sombra movendo-se nas profundezas, com olhos que agora brilhavam como faróis, observando os barcos que ousam cruzar aquele ponto esquecido do oceano. Dizem que, em noites de mar calmo, pescadores escutam um som estranho vindo das ondas, uma respiração lenta, acompanhada por um brilho azul sob o casco dos barcos. Alguns dizem que é o reflexo das estrelas. Outros, que é o olhar do novo guardião do abismo. E todos que o veem, nunca mais voltam para contar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!